Começar aqui a encaminhar o nosso encontro de hoje. Queria dar boa noite a todos vocês, em especial para a Diana, nossa convidada, que está aqui hoje para tocar o ciclo. Antes de passar a palavra para a Diana, e eu queria, enfim, novamente agradecer a todos vocês. Acho que foi um percurso bonito. Hoje é o nosso 39º encontro dentro do ciclo ao longo desse ano, né? E na quinta-feira a gente encerra esse programa, né, que o Parque entregou, que a Escola Viva de Artes entregou pela primeira vez, com o 40º encontro, né, número 40. Então, é muita coisa, passou muita gente legal por aqui, né, no presencial, a gente fez essas duas etapas, criou uma memória muito bacana, eu acho, para a instituição, colocou um pouco do nome do que a gente acredita como tripé para essa instituição, a nível nacional, né, e acho que a ideia de fazer esse ciclo virtual também, que demanda muito da nossa equipe, que demanda muito de que a gente, por exemplo, hoje meu dia começou às 8 no parque, né, os nossos educadores lá, e ainda assim a gente vai aqui até umas 8h30, 9 horas para fazer isso acontecer. Então, deixando claro aqui o nosso agradecimento a toda essa equipe que tem feito tudo isso acontecer. Aqueles avisos de sempre, né? A gente tem um encontro que ele é gravado, e aí esse encontro depois ele é disponibilizado no nosso YouTube, né? No YouTube do Parque, para a posteridade. Então, assim, quem não sentir a vontade de, né, ter sua imagem sendo divulgada, pode manter a câmera desligada, mas eu sempre saliento que é muito legal para a gente que está aqui falando, né? Para os convidados conseguirem trocar com vocês, enxergarem o rostinho de vocês aqui. Acho que uma troca mais calorosa, nessa plataforma, né? A gente tem aquelas formas de reações que eu acho que são sempre muito legais, né? Enquanto convidado, a convidada tá falando aqui, explicando, que eu acho que colocam a gente num outro lugar mais descontraído também, né? E dão pra gente um termômetro dessa troca. Ao longo da conversa, né, mais para o final, eu vou disponibilizar o link para a presença, né, do encontro, para quem está aqui e tem interesse pelo certificado. Então, fiquem atentos ao chat. Podem sempre usar o chat para falar quando vocês quiserem. A Diana depois vai dizer, né, a forma como ela vai conduzir esse encontro. Como ela tem uma apresentação, né, vai compartilhar. Talvez ela não consiga olhar o chat, então eu vou estar aqui olhando, dependendo de como ela quer seguir, se vai ser interrompendo, se vai ser com o espaço para o final, acho que isso é de cada convidado. Mas, por fim, queria agradecer a Diana a presença dela aqui. Bom, Diana Magalhães é artista, pesquisadora e educadora museal, graduada em artes visuais pela UERJ e cinema pela UNESA. É mestranda no PP Artes UERJ, que é o mesmo programa onde eu curso doutorado, estou terminando o doutorado, graças a Deus, não aguento mais. Ah, e pesquisa relações entre ciência, educação e experimentações artísticas, com foco em artes da cena, audiovisual e literatura. E como educadora, ela atua no Teatro Municipal do Rio e no Museu da Manhã, né, além de outras experiências, mas destacando essas duas, né, que são grandes equipamentos culturais, grandes instituições da cidade. Então, acho que hoje ela tem muitas coisas legais para compartilhar com a gente. E já agradeço a generosidade de estar aqui com a gente hoje. Depois de um dia caótico, a Diana está falando do Rio de Janeiro. Para quem está acompanhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né, ela passou por muitas coisas hoje, muitas emoções para chegar até aqui. Então, obrigado por ter vindo e por ter honrado aqui o compromisso com a gente, Diana. É com você. Olá, pessoal. Obrigada, Natan. Boa noite para todas as pessoas. Antes de me apresentar, né, de começar, queria fazer uma descrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados compridos, castanhos e azuis, atualmente um pouco desbotados. Tenho uma cicatriz na testa e estou usando uma camisa preta com estampa de universo. E o meu sinal em Libra são três dedos se movimentando em formato de onda, perto da cabeça, e fechando ao final. Então, esse é o meu sinal em Libra. Bom, vou começar a minha apresentação. Eu queria dizer que, a qualquer momento, vocês se sintam confortáveis para comentar, seja no chat, seja com as câmeras e áudio, enfim, como vocês preferirem. Eu vou fazer algumas perguntas ao longo da apresentação, né? Mas também, se vocês se sentirem à vontade só para responder internamente, não tem problema. Bom, vou começar aqui a compartilhar. Bom, me chamaram hoje, né, para fazer uma apresentação no encontro que tinha esse título, Práticas de Educação para Emergências Climáticas. E aí eu queria, ao longo, né, do tempo que a gente está aqui, chamar a atenção para algumas dessas palavras que estão aí, né? Sobretudo o práticas e o emergências. Mas são spoilers, tá?
primeiramente continuar na minha apresentação, né? O Nathan já expôs um pouco, mas eu queria comentar algumas coisas que não costumam vir nesse, nessa apresentação mais institucional, né? Então eu queria comentar duas coisas. A primeira delas é que o Teatro Municipal, né, foi a minha primeira experiência como educadora. Eu entrei lá como estagiária e depois eu fui efetivada e eu permaneci ali mais ou menos uns 5 anos. E quando eu fiz a minha entrevista, que inclusive foi bem antes de eu realmente ser chamada, me perguntaram o que eu gostava de fazer. E eu lembro que, sendo uma das primeiras entrevistas que eu estava fazendo ali na vida, eu disse que eu gostava de correr e de me sujar de tinta. E assim que eu falei isso, eu pensei, "Putz, que besteira que eu falei. Tô no meio do teatro municipal dizendo que eu quero me sujar de tinta e correr por aí. Nunca vão me chamar. E agora? Já era. Acabou. Acabou pra mim. E assim, claro que no dia a dia, né, eu não saía correndo na frente dos visitantes, apesar de muitas vezes você ter que dar umas corridinhas ali para resolver problemas, para, enfim. Mas eu acho que essa espontaneidade também de falar as coisas que eu gosto, para além do que se espera como sendo um trabalho, né, que eu acho que foi levado em consideração, né? E acho que o trabalho do educador museal, né, daquela pessoa que está trabalhando com educação, seja em centros culturais, museus ou escolas, muitas vezes as práticas e metodologias que a gente adota nesses espaços, eles realmente não são vistos como trabalho. E eu acho que cabe a gente também pensar, né, se a gente quer que isso seja visto como trabalho e o que a gente entende como trabalho. Mas aí, contando essa história, né, só para vocês me conhecerem melhor, eu de fato gosto de correr por aí no Cidade de Tinta. E queria compartilhar com vocês também um medo que eu tinha na infância. Na infância eu tinha medo de entrar em águas que tivessem peixes. Porque na minha cabeça, quando eu ia no mercado, eu via o peixe lá com a escama dele escorregadia. E aí eu achava que ia ser uma coisa tipo casca de banana em filme, né? Vou pisava, escorregava, vou cair. Só que se eu cair dentro d'água, eu não sei nadar. Então eu vou morrer afogada. Eu tinha todo esse raciocínio que justificava o meu medo na infância e pensava, todo mundo pensa da mesma maneira que eu. Então eu não preciso explicar isso. Então, todos os adultos à minha volta achavam que eu tinha medo dos peixes e não de toda essa situação que eu tinha criado na minha cabeça. E eu tô contando essas duas histórias porque algumas das atividades que eu vou compartilhar com vocês hoje, ironicamente, giram muito em torno de se sujar de tinta, giram muito em torno de espécies marinhas e lidar com animais, com o mar, com aquilo que a gente acredita, e também com essas diferenças de ponto de vista, né? Na minha cabeça de criança, aquilo fazia muito sentido, a ponto de que eu não precisava explicar para ninguém. Mas também ninguém me perguntou por que que eu tinha medo. Se tivesse me perguntado, talvez eu tivesse dito, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu levo muito assim, pro trabalho, né? De se interessar pelo outro, se interessar pelo que ele pensa, que pode não ser a mesma coisa que você. Mas então, vamos lá. Eu trouxe 3 fotos, né, dos 3 lugares mais marcantes que eu tive de experiência até agora. A primeira foto é no Teatro Municipal, eu estou com eu e uma colega educadora, Paula Scoffman, a gente está sentada com um grupo de crianças e adolescentes, né, e eles estão deitados em círculo, olhando para o teto, né, que a gente tinha uma pintura ali no teto do foyer, que é um dos espaços com maior decoração ali do museu. Então, desde dessa primeira experiência, a gente já era interessante para mim como é perceber como que o corpo ele se comporta nesses espaços, né? O que se espera dele e como é que a gente pode buscar outras formas de ocupar esses lugares, né? Seja deitando no chão, seja propondo alguma atividade. No caso do Museu Nacional, né, a gente tinha muito essa interação com o meteorito que tem lá, que é o Bendegó, então de esfregar ele, de sentir o cheiro, de perceber a textura, né? Essa sensorialidade também é muito cara ao trabalho e aparece em muitas atividades que a gente vai ver também. Então, as imagens são essas que eu descrevi do teatro. No centro tem uma imagem num espaço lá do Museu da Manhã, e aí eu estou juntamente com
um homem já adulto, né? E a gente está fazendo, segurando as mãos um do outro e brincando com essa ideia de peso, né? De equilíbrio. E o terceiro é a foto do Museu Nacional com eu e um grupo de crianças ali perto do meteorito. E aí, a primeira experiência que eu queria falar, né, um pouquinho mais sobre, foi no Museu da Manhã. Foi uma imersão, a gente chama de imersão, uma tipologia de atividade que se realiza por lá, onde se faz algum tipo de intervenção na exposição, né? E aí, só queria fazer um parêntese, né, porque isso vai se aplicar a todas as atividades, mas as atividades que eu cito aqui, né, elas tiveram minha participação, seja na criação ou realização, os dois, na maioria das ocasiões os dois, mas nenhuma é uma atividade só minha, né? Na verdade, as atividades que eu mostro aqui, elas, pelo menos para mim, são ricas justamente porque elas foram feitas a muitas mãos de muitos educadores, muitos colegas de trabalho. Então, eu gostaria de deixar também meu agradecimento para todos por serem tantos. Infelizmente, não vou poder nomeá-los, mas nada do que eu vou mostrar é exclusivamente meu. Inclusive, muitas dessas atividades ainda são realizadas por lá, pelos educadores que permaneceram no museu. E o Guajipiá, né, essa imersão, ela consistia basicamente em a gente ter um mapa da cidade do Rio de Janeiro, dividido por regiões, né? Cada uma tinha uma textura diferente, uma cor diferente, e ela não estava nomeada, ela só tinha ali as indicações do que era centro, zona sul, zona oeste, norte, litoral, mas a gente não tinha a especificação dos bairros e não tinha esse nome, né, Rio de Janeiro. Então, se você não conhecer esse formato da cidade, né, você não saberia de que local se trata, né? Centro, centro da onde, zona sul de onde, né? E a gente só tinha esse título, Guajipiá. Seria essa terra sem males, né? E então a gente tinha uma série de etiquetas, né, ali no, dispostas em volta, com os nomes dos bairros da cidade do Rio, que tinham referências indígenas, né? Que tinham a sua origem em línguas indígenas diversas. E aí a ideia é que as pessoas pegassem, vissem um pouco, né, dessas referências, desses significados e tentassem localizar aonde que ficavam esses bairros, né, em qual parte da cidade, nesse mapa que não tinha tantas indicações assim. E era interessante porque a gente estava trabalhando o território, né, foi uma atividade pensada ali na comemoração do aniversário do Rio, e ao mesmo tempo que a gente via uma certa dúvida das pessoas em participar, se elas e se elas colocarem no lugar errado, né? Poxa, vai ficar feio. Ah, você não pode me dizer onde é e eu coloco? Não, a ideia não é essa, né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas procuravam, né, o próprio bairro, se sentiam muito pertencentes quando elas encontravam o local delas ali. Ou então, quando não encontravam, a gente percebeu ao longo da realização, né, porque foram várias vezes que a gente realizou essa atividade ao longo de 2023 e 2024, né? A gente percebeu que quando as pessoas não encontravam o bairro delas, elas tinham uma certa angústia, né? Ou então ficavam um pouco decepcionadas, e a gente resolveu ampliar essa atividade para além, né, desse recorte dos nomes indígenas, também para uma ideia mais abrangente ainda de pertencimento, né? Então, as pessoas também, ao longo das últimas edições, tiveram essa oportunidade, né? Ah, você não achou seu bairro? Então, coloca ele aqui, coloca ele no mapa. Teve uma moça que fez uma live mostrando para as amigas que ela tinha colocado o bairro dela no mapa, no Museu da Manhã, né? Então, essa importância também de trazer lugares que muitas vezes não têm essa visibilidade para dentro dessa instituição. E foi uma atividade que chamou a atenção de públicos de diferentes idades, né? Era bem interessante essa troca intergeracional também. Era interessante perceber porque eles compartilhavam muito como eles percebem essa cidade, né? Então, tinha gente que achava que era o mapa dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que tinha gente que batia o olho e falava, ah, Rio de Janeiro. E a questão dos turistas também. Tinha muito turista que chegava ali e achava que a Zona Sul era a Zona Oeste, né? Essa parte verde. Porque todos os pontos turísticos que o turista está conhecendo são na Zona Sul. Então, deve ser essa parte maior aqui da cidade. Então, a gente também conseguia trazer para a discussão essa ideia de onde que estão.
esses pontos que são visitados, esses pontos que são tidos como cartão postal, né? Eu tinha uma série de discussões que a gente conseguia trazer, né, através desse mapa. E essa relação com o território, né, ela nos leva para uma outra atividade que eu queria mencionar, que foi chamada de Mata Atlântica, que abraça o Museu do Amanhã. E nessa ideia de que o museu não se encerrasse em atividades só no seu interior, a gente também pensou uma série de atividades que trabalhava com essa ideia do entorno, né? E uma delas era essa visita que percorria ali os jardins e o entorno do museu, trabalhando um pouco com as espécies, sobretudo vegetais. Então, Jerivá, Abricó, Tanga, Pau-Brasil, todas são árvores, né, que estão ali no entorno. A gente selecionou as que tinham pelo menos alguma parte comestível, né, sobretudo, porque esse roteiro ele nasce como parte de um projeto que naquele ano estava tendo o recorte da soberania alimentar. Então, a gente montou uma atividade, né, e que acontecia muito isso que está nessa imagem agora, né? Que é um grupo de crianças ao redor dessa fruta, né? E tendo essa oportunidade de abrir, eu acho que no caso essa daí da imagem era uma uva da praia, né? De abrir, de sentir como é que é a textura, o tamanho do caroço, frutas que não são as frutas que elas vêm no mercado, né? Então, a gente conseguia mostrar, não, esse aqui está dando aqui, né? Não é no mercado, tá aqui lá, na sua frente, essa árvore, você pode pegar e pode comer, quer comer. Então, as crianças tinham nessa. Não só as crianças, né? Que nesse caso, essa imagem são. Nesse caso, foi uma escola que a gente recebeu, escola Paraíso Infantil. Mas a gente também fez com público espontâneo, né? Com adultos, idosos. E a primeira vez que ela foi realizada, né? A gente, na verdade, fazia esse percurso, falando um pouco dessas espécies, da origem dos nomes, que também muitas vezes eram nomes indígenas. A gente falava sobre a relação com a alimentação. E a gente tinha um momento de plantio também. Só que antes desse momento de plantio, a gente pedia que eles fizessem a identificação com plaquinhas, né? Então, agora que vocês descobriram que essa daqui é a espécie tal, então escrevam o nome e colocam uma plaquinha aqui para identificar. Porque a gente também percebeu que não tinha essa identificação ali ao redor. Então, muita gente passava por volta do museu e não fazia ideia de que eram árvores que tinham coisas comestíveis, né? Que a gente estava realmente inserido numa grande biodiversidade ali da Mata Atlântica, né? Então, eles tinham a oportunidade de colocar esses nomes e colocar as plaquinhas. E aí começou a surgir alguma coisa que para mim foi muito interessante, que era a vontade de renomear de maneira afetiva essas árvores, né? Muita gente já demonstrava ao longo das visitas relações com essas árvores, né? Então, principalmente a aroeira, né? Que tem toda uma questão religiosa, e as pessoas também traziam isso. Mas eu lembro de uma criança que falou sobre a baba de boi, né, que tem uma coisa um pouco mais viscosa, que queria chamar de slime da praia. Naquele momento estava em alta, né, essa coisa do slime, que é essa gelequinha que na minha época a gente chamava de outro nome, mas tudo bem. E aí, na verdade, a gente falou só que queria slime. Aí a gente falou, poxa, mas vamos pensar um pouquinho mais nesse nome. Será que tem alguma coisa que a gente pode adicionar nele aí para ficar mais a ver com a Mata Atlântica? Aí ele falou, slime da praia, então. Ele tá na praia, a gente tinha falado sobre a restinga, né? E é legal quando a gente falava dessa relação com a praia também, porque é muito comum que as pessoas, né, principalmente as crianças, olhem para a Baía de Guanabara, olhem para esse entorno e não identifiquem que aquilo ali é Restinga, né? Praia, é uma região de Restinga que fica areia branca, quer dizer, é tanta gente que chega ali querendo, nos dias de calor, querendo que os espelhos d'água virem uma piscina, e a gente para de olhar para a Bahia e pensar que ela poderia ser esse espaço de lazer, né? Um espaço de lazer muito mais natural, se não fossem todas as dificuldades e questões envolvendo poluição na Bahia, né? Mas isso também a gente trabalha nessas atividades. E aí, uma coisa que a gente também faz bastante, né, é pegar essas experiências que uma atividade coloca pra gente e repassar na próxima. Então, teve uma atividade seguinte que a gente comentou, né, já batizaram isso aqui uma vez no slime da praia, não sei o quê, mas a baba de boi e tal. E aí o menino olhou pra mim e falou, baba de boi, mas por que boi? Nem tem boi aqui. A gente, é verdade.
Qual seria o nome que você daria ele? Ah, baba de tartaruga. Porque essa criança, né, fez essa conexão de que esses animais eles ainda estão presentes na Baía de Guanabara, de que ainda há vida nesse espaço, né? E aí estou mostrando mais algumas imagens dessa atividade, né, da Mata Atlântica, as crianças ao redor de um vasinho de planta, pegando ele. Foi uma atividade feita ali na Horta da Manhã, que tem umas mesas de madeira, uma imagem mais de close, com as mãos. Também foi legal esse momento, né, de plantio, porque elas se depararam com alguns animais na terra, né? E aí, a primeira reação foi um certo estranhamento, um certo nojo, né? E a gente teve toda essa desconstrução, ao ponto de que no final as crianças estavam muito envolvidas, né, em colocar a mão na terra, em perceber, né, isso de uma outra maneira. Aí mais algumas fotos desse momento, também deles escrevendo esses nomes, novos ou não, das espécies. E aí, além dessas fotos da baba de boi, né, da uva da praia, que inclusive um pouco mais sobre essas espécies depois virou uma publicação que foi entregada na última vez que essa atividade foi realizada, até o momento. E aí, nessa última vez, a gente fez como se fosse uma caça ao tesouro, né, então já modificou um pouco a dinâmica. E aí a gente mostrava, né, na publicação, que era ilustrada, né, e procurava onde é que estavam essas espécies, né. Tem Diana, aqui no... a Kiara fez um comentário aqui no chat, vou ler para você que você falou que eu vou te interromper, Tá. então vou interromper. Ela disse: fazer essas atividades relacionadas com o território depois da época do Covid, com as crianças tão afastadas do espaço delas, teve alguma consequência? Imagino que algumas não tiveram tanto contato por causa da quarentena. A gente percebeu isso principalmente numa atividade que eu vou falar mais adiante, mas eu já comento logo, que foi o passarinhar. Era uma atividade que falava um pouco sobre passarinhos ali na região, e a gente usava as próprias folhas da uva da praia como superfície para fazer colagens. E aí teve uma das vezes que a gente recebeu o grupo para fazer essa atividade, e a gente percebeu que as crianças estavam muito angustiadas de ter que lidar com esses materiais naturais, né, com esses materiais mais diferentes. E pela faixa etária, a gente percebeu, né, que tinha essa relação com a Covid, de elas terem sido criadas apenas, até aquele momento, né, desenhando em papel ofício, plano, e não numa folha natural de árvore que tinha esse relevo, né? Então, essa coisa do relevo, de se você fazer com muita força vai quebrar, ou o tempo de esperar a cola secar, né, de você não ter um tempo diferente para colar aquilo que é uma outra superfície, né? Então elas apresentavam, né, muita ansiedade com relação a lidar com algumas coisas desse ambiente, né? Eu acho que esse foi o mais marcante, assim, nesse sentido que a gente percebeu que tinha relação com o período da Covid. Mas é claro que a própria empolgação, né, a animação de estar no ambiente externo, ela também, apesar de não ser exclusiva desse período, ela também tem, se relaciona, né? E a coisa de degustar, né, também, de comer. Como é que eu vou comer uma coisa que eu não passei por um processo específico, né, de limpeza. Mas eu acho que essa que eu relatei foi a que mais marcou a gente nesse sentido. E aí, voltando aqui, né, para a imagem, tem uma terceira fotografia que são alguns sulcos, né, e algumas fotos dessas espécies que a gente tinha na horta. Porque muitas das atividades que a gente faz lá, né, elas se interligam, de certo modo, né? Como a gente faz muita pesquisa para conseguir fazer uma atividade, né, para ter um embasamento, né, e tudo, esse conhecimento ele vai se acumulando, né? Então ele vai se desdobrando de maneiras diferentes. E uma das maneiras com que ele se desdobrou, né, também foi a oficina de pigmentos, que ela foi iniciada, ela não foi, como eu disse, não foi uma atividade exclusiva dos educadores que estavam presentes nessa época, porque alguns outros que elaboraram essa atividade anteriormente também não estavam mais presentes. Mas foi uma atividade que a gente trabalhou muito essa ideia de experimentar, de se já distinta, retomando a Dianinha um pouco mais nova, que ficou super feliz com essa possibilidade.
Mas a gente trabalhava esses pigmentos naturais, né? Então, a gente tinha cúrcuma, a gente usou couve, beterraba, alguns outros, né? E eles tinham um pouco esse caminho de a gente perceber como que esses pigmentos estão no nosso dia a dia, né? Por que que as coisas têm esses pigmentos diferentes, sobretudo com relação aos alimentos, né? Fazer esse paralelo com aspectos nutricionais, né? Sobretudo porque ele foi realizado também, né? Com essa pegada da soberania alimentar. Mas era uma oficina que a gente tinha muita experimentação, né? De misturar as cores, de misturar também as técnicas. Então a gente, eu gosto muito dessas duas fotos em particular, né? Que são uma criança com pilão, né? Então a gente tinha essa ação também, né? De preparo. A gente não trazia essas tintas já prontas, muitas delas a gente até tinha ali pronto, mas o legal mesmo era eles fazerem, né? Extraírem, na verdade, de algum modo. Então, tem a imagem da baba de boi, né? Esse menininho que tá na foto, o negócio grudento na mão foi do relato que eu dei. Mas a gente tinha pilão, a gente tinha ralador, a gente tinha os potinhos para fazer essas misturas, né? E era muito interessante perceber, sobretudo, essa relação que as crianças tinham com as frutas, né, em si. Então, o processo de ralar a beterraba, o processo de pegar, de procurar ali na horta onde é que estava a cúrcuma, de tirar ela de dentro da terra, de ver como é que aquilo ali ia virar aquele pó que elas também já estavam usando para fazer a pintura. A gente usou também, enfim, uma série de outros elementos, né? E muitos deles eles podiam beber também, eram sucos, né? Então tinha essa parte tanto do tato quanto da visão, dos cheiros. Então alguns a gente não entregava de cara o que que era, né? A gente deixava eles identificarem pelo cheiro e compartilharem também, né? Assim, como que isso está presente no dia a dia, né? Então o cheiro de beterraba você conhece por quê? Porque sua avó coloca dentro do feijão, porque você diz que não gosta. Teve adulto desse relato, foi bem legal. Então a gente tem sempre essa preocupação, né, de relacionar as atividades que a gente faz também com o cotidiano com que os visitantes têm de experiência, né? Ali alguns dos resultados, né? Esse menino gostou muito do pilão, ele só foi lá tirar foto porque a gente deu o pilão para ele. Eu acho que se desse bobeira ele teria levado para casa esse pilão. E o pilão, ele foi muito querido nessa atividade em várias ocasiões. Inclusive, eu estou trazendo algumas outras imagens aqui. Uma delas é desse menino autista que também ficou apaixonado pelo pilão. E uma coisa que acontece nas atividades lá, e que eu acho super legal, né, que a gente tem um grande retorno das crianças, né, até dos adultos também, para as atividades do museu. Então, é comum que as crianças vão para uma programação e elas voltam depois para outras, seja mensalmente, seja vir esse ano, no ano que vem ela aparece lá de novo e a gente reconhece, porque a gente acaba criando um vínculo, né, por mais que seja ali uma hora só de atividade, essas experiências marcam a gente, né? E aí, quando a criança volta um ano depois, a gente reconhece que ela estava numa atividade que aconteceu tanto tempo antes, aí mesmo que ela quer voltar, né? E esse menino foi um desses, né? Que ele voltou depois para outra atividade enorme e a gente comentou com a mãe dele, né? Falou, poxa, eles voltaram, que bom, né? E foi bem legal porque ele voltou no ano seguinte, mais ou menos no mesmo período, para essa programação de meio de ano que tem. E foi uma atividade de estamparia. Então, a primeira vez que ele participou com a gente foi de pigmentos naturais, e depois ele voltou para uma de estamparia, em que ele usou também pigmentos, só que para fazer um outro processo, né? E aí eu lembro que alguém estava perguntando para ele sobre a cor que ele ia fazer, uma estampa de abelha ou de alguma outra coisa assim. E ele estava usando uma cor não convencional, assim, para isso. E alguém estava tentando convencer ele de fazer uma coisa mais dentro da normalidade, né? E aí a resposta que ele deu eu achei maravilhosa, que ele falou assim, não, mas tem que ser bem colorido, porque uma floresta ela é bem colorida.
E aí eu fiquei, caramba, isso tem muito a ver também com o que a gente trabalhou nos pigmentos naturais, né? De mostrar que sim, realmente a vida é muito colorida. Então eu fiquei muito orgulhosa. É... Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Eu tô um pouco nervosa, então às vezes tô vendo vai rápido. Mas, sei lá, se vocês quiserem. Acho que não Bom, precisa ficar nervosa. E só para complementar, o Leiano respondeu também ao comentário da Chiara, né, dizendo de um relato pessoal dele. No meu caso, eu fui professor durante a pandemia e percebi que as restrições da Covid afetaram muito a percepção do território por parte dos estudantes. Eles já tinham pouca mobilidade dentro da cidade e dentro do próprio bairro. Com a Covid, esta mobilidade ficou ainda mais restrita. sim. Agora eu lembrei também, né, que às vezes até na própria relação entre crianças responsáveis, né? Porque como a gente tinha, né, aquela atividade, nessa interação de comer as coisas, às vezes os familiares achavam que não era seguro, que não, você vai comer um negócio que você não sabe de onde veio, sendo que literalmente ele veio dali da árvore, né? Mas a gente teve uma questão com o responsável que falou que uma planta era venenosa, sendo que a gente estava trabalhando a ideia de que ela era comestível. E aí a criança ficou naquela de, mas é comestível, mas é venenoso, o que que eu faço? E aí a gente tinha que trabalhar junto com o responsável, né? Tipo, não, essa daqui não, mas também com toda uma delicadeza, né? Para que não se torne uma situação constrangedora para aquele adulto que é o responsável, né? Que é a figura de confiança daquela criança, né? Então a gente validava o que ele estava dizendo, mas ao mesmo tempo tentava fazer essa reconstrução. Então, ah, realmente parece muito algumas espécies que são venenosas, mas essa daqui, que é a tal, é comestível, não tem problema, né? Então a gente tinha que fazer esse caminho com todo cuidado, né? Entendendo que, no final das contas, a gente está conhecendo aquela criança agora, né? E aí, como é que a gente vai querer que ela confie mais na gente do que no responsável que está com ela em todo momento? Claro que tem responsáveis que estão muito mais abertos a admitir o erro, né? Assim, ou o engano, né? Nem gosto de falar de erro, mas tem aqueles que estão super abertos a diante da sua criança, né, ou das outras pessoas, de falar, realmente, me enganei, nossa, que legal isso que você está dizendo. E tem aqueles que não, que eles já vão se fechar um pouco se eles são questionados dessa forma, né? Então a gente tinha sempre que ter essa postura muito sensível, né, para mostrar aquilo que a gente estava querendo com a atividade, né? Não era só uma questão também de mostrar que ele estava certo, né, mas para mostrar que essas possibilidades existem de se relacionar dessa forma com o espaço, com as outras espécies, né, vegetais, animais. E aí, nessa pegada, né, de a gente explorar esse entorno, a gente também fez algumas atividades voltadas para os animais, né, como foi o caso do passarinhar. Então, ele tinha essa ideia de observar os pássaros que estão por ali, né, as espécies, as diferenças dos seus cantos, a gente tinha isso tanto ao vivo, né, como também uma caixa de som, caso eles não quisessem aparecer todo dia. Em algum momento também a gente aderiu binóculos na atividade, para ter esse momento de busca também, de observação ali no entorno. E depois tinha essa relação de colagem, né, nas folhas. E aí, aquele relato que eu comentei, né, de que algumas crianças às vezes sentiam um estranhamento com esse tipo de material. Mas eu estou mostrando nessa imagem, né, uma criança que já estava mais tranquila com relação a isso, e ela colou várias bolinhas de aroeira, né, várias pimentas rosas, na superfície dessa planta de uva da praia. E ela estava com o irmão ali na hora, e existia muito essa dinâmica de construir toda uma narrativa para aquela espécie, né? Não era só. Porque, como a gente fazia antes um jogo, falando um pouquinho sobre os animais, sobre as diferenças entre os pássaros, né? Porque eu acho que tem também um pouco isso de conhecê-los e a sua diversidade, né? A gente fala tanto de respeitar a diversidade, da importância da diversidade, mas isso não se aplica só a gente, né? Só aos seres humanos, né? Quando a gente passa a entender que passarinho não é tudo igual,
eu acho que fica mais fácil também para a gente trazer essa ideia de diversidade para uma ideia ampla. Passarinho não é tudo igual, ser humano também não é tudo igual. E, obviamente, a gente tem maneiras de lidar diferentes com o espaço que deveriam ser respeitadas e deveriam ser pensadas para que todos pudessem aproveitar da melhor maneira. E aí, existia uma preocupação também das crianças de que aquela espécie que elas estavam criando ali de passarinho na colagem delas tivesse essa história por detrás, né, também. Então, tinha algumas que falavam, ah, não, o meu tem muitos olhos, o meu tem um rabo assim, que é para proteger o filhote dele, porque ele faz isso, ele faz aquilo, ele mora numa árvore desse jeito ou daquele. Então, a gente estimulava também isso. E, ao mesmo tempo, tinham crianças que, a princípio, não estavam tão interessadas em passarinho, estavam interessadas, sei lá, em dinossauro. E aí, a gente tinha que criar esses paralelos, né? Então, a gente se aproximava, perguntava, ah, você vai de dinossauro, que bom. Porque a gente sabia que não ia adiantar falar, não, mas essa atividade não é sobre dinossauros, é sobre passarinhos. A criança vai olhar pra gente e vai falar, não tá nem aí, falar, necessariamente, afinal é cansado. E aí, a aproximação tinha que ser um pouco nesse lugar de o que que a gente está trabalhando na atividade, né? A gente está trabalhando os sons dos pássaros, a questão deles serem de tamanhos, de cores diferentes, de viverem em espaços diferentes, de voarem de maneiras diferentes, beleza. Então, você gosta de dinossauros. Você já reparou que os dinossauros fazem barulhos diferentes? E tem dinossauro que voa, dinossauro que não voa? Como é que você acha que seria o barulho de um dinossauro? E deixava a criança, né? E aí, em determinado momento, a gente fazia essa costura, né? Então, você acha que, que esse dinossauro que você gosta, ele comeria passarinho? Aí ele ficou assim, não, ele come cachorro. Aí eu ri tanto. Aí a gente falou, ah, os Maravilhoso. passarinhos, então os passarinhos podem ficar tranquilos. Aí ele falou, podem. Eu, então tá bom, você não quer fazer um passarinho, agora que é seguro para os passarinhos? Aí ele foi lá fazer. Quer dizer, agora que a gente já validou nessa, esse desejo, esse interesse pelos dinossauros, a gente já se interessou por isso, né? Que a gente já escutou você sobre isso. Por que que você agora não escuta a gente um pouco, né? Então, eu acho que esse tipo de relação, né, faz com que se tornasse mais leve e mais divertido também, né? Tanto para o público quanto para a gente. Eu acho que a minha profissão é uma profissão que me diverte muito e eu acho isso fantástico. Eu acho que muitas vezes, em ambientes assim, muito institucionais ou formais, né? Outras pessoas que vêm de fora, outros setores, enfim, às vezes veem essa alegria e não entendem, né? Assim, não entendem que essa alegria, essa diversão, ela não exclui o fato de que existe muita pesquisa, de que existe um pensamento, uma lógica, uma prática, uma repetição, um experimento, coisas que dão certo, coisas que dão errado, de que a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente não está rindo porque está dando errado e a gente não faz ideia do que a gente está fazendo. A gente pode até estar rindo porque está dando errado, mas aí a gente vai perceber, investigar por que está dando errado, para repetir ou não. Porque às vezes o dar errado também precisa ser repetido, porque ele também é bom. E aí uma coisa que a gente fala também sempre, né, é que a melhor visita nem sempre vai ser a visita que o visitante vai sair satisfeito. Porque às vezes aquele visitante ali, para alguma coisa mudar para ele, ele vai ter que sair insatisfeito naquele dia. Às vezes ele está precisando sair insatisfeito porque a gente não concordou com ele em alguma coisa. Às vezes vai ser frustrante para a gente, às vezes vai ser frustrante para eles, mas também faz parte. Claro que a gente quer que seja uma experiência boa para todos, mas eu acho que é mais importante do que avaliar se vai ser bom ou se vai ser ruim, né? Assim, de maneira tão binária, né? É a gente perceber se aquilo que a gente está fazendo ali vai fazer com que o visitante pense, né?
E uma coisa que eu acho muito bacana, essa uma atividade que eu, né, até nem coloquei aqui no slide, eu acho, né? Foi que uma vez apareceu um rapaz no museu para fazer uma atividade, que até depois virou um curta-metragem em outro âmbito, assim, né? Extravasou um pouco as partes de museais. E uns 3 meses depois que ele participou dessa atividade, ele voltou lá no museu, encontrou a gente e falou: quando eu vi na atividade tal, eu dei tal resposta, e quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, e eu acho que não era bem aquilo que eu queria dizer. E aí ele ficou lá um tempão com a gente falando coisas que ele tinha pensado sobre algo que a gente tinha conversado com ele 3 meses atrás. E a gente não tinha mais encontrado aquela pessoa, né? Então eu acho que isso sim é o que faz com que a gente entenda que o trabalho faz sentido, né? Nem sempre a gente dá respostas, às vezes é justamente a gente dar perguntas ou receber perguntas muitas vezes. Receber perguntas é fantástico, porque significa que aquelas pessoas estão se relacionando com o que você disse a ponto de formular alguma pergunta para você. Mas claro que a gente entende que às vezes essas perguntas não chegam na gente, seja por timidez, seja por falta de recursos, seja por uma série de questões. Mas ainda que elas não cheguem na gente, se elas estiverem acontecendo em algum lugar da cabeça dessa pessoa, né, já é de certo modo bem positivo. Vou mostrar mais algumas imagens, né, dessa atividade dos passarinhos. Foi bem legal porque logo nas primeiras vezes que ela foi realizada, ela acabou extravasando um pouco a questão da colagem, né? Fizeram muitas esculturas, usaram as pedras ali do jardim para fazer corpo de passarinho, envolveram com barbante, as asas, as folhas viravam asas, né? Ele ganhou ali também uma tridimensionalidade que foi muito interessante. Ali no cantinho, o menino da atividade que eu falei que ele retornou também. Aí tá mostrando algumas fotos, né? A gente teve tucano, a gente teve passarinho com bico grande, bico pequeno, olho grande, olho pequeno, bico de pregador, bico de folha, bico de barbante. Tem uma fotografia da minha colega de trabalho também, Duda. Ela é uma mulher cega e tá na imagem lendo em braille a carta que a gente fazia, né? A carta que a gente tinha de um jogo da memória. Então, de um lado ele tinha os escritos sobre os pássaros, do outro a escrita de um lado tinta em tinta, né, do outro em braille, e o par, né, era a imagem do passarinho, com a descrição também em braille. E se tivesse algum visitante que não soubesse braille, mas precisasse desse recurso, a gente também fazia a descrição, sem problemas. E todas as atividades também sempre tinham intérprete de Libras, apesar de a gente se preocupar também de que fosse visual, para ser interessante para além da Libras, e ou intérpretes ou educadores bilíngues. Aí eu passo para uma outra atividade que a gente fez lá, e ela se desdobrou em dois assuntos, né? Na verdade, a gente pensou na espécie de metodologia e aplicou ela tanto para falar de abelhas quanto para falar de morcegos. Se chama Polinizando Saberes. Era uma questão que a gente tinha, né, de trabalhar, mais uma vez, na Mata Atlântica. Então, a gente trabalhava com espécies de abelhas e de morcegos da Mata Atlântica. Ao mesmo tempo que a gente queria falar em específico desse processo de polinização, a partir de uma exposição temporária que teve no museu, chamada Sentir Mundo, e lá tinham os trabalhos audiovisuais, assim, bem próximos, né? Eram imagens com muito zoom, captadas de diferentes insetos, né, e tudo mais. E aí, uma das imagens que tinha nessa exposição era justamente desses insetos passeando pelas flores, né? Tinha essa questão. Então, a gente foi se perguntando como é que poderia trabalhar essa questão da polinização, inicialmente com as abelhas, depois a gente expandiu para outras espécies polinizadoras, chegando ao morcego, para comemorar o Dia do Morcego, um pouco mais adiante, né, em outubro. Foi maio e depois outubro, né? E aí, como é que a gente vai falar sobre esse processo?
sendo uma coisa corporal, né? O interesse era esse. Então a gente criou algumas caixas, encheu elas com pompons amarelos, de diferentes tonalidades de amarelo. A ideia é que no início da atividade cada caixa tinha uma tonalidade de pompom amarelo. Esse pompom seria ali um pólen, né? E dentro dessas caixas a gente tinha alguns cards com informações sobre essas espécies, com imagens, também tem com braille, tinta e fotografias também. E elas ficavam escondidas no fundo dessa caixa e a gente convidava os participantes a usarem uma pulseira, né, de feltro, com velcro. A gente tinha elas reguláveis, né, então também poderiam se adaptar ao corpo da pessoa. E a ideia é que aquela pessoa fosse convidada a mergulhar essa mão dentro da caixa para pegar o card. Essa era a missão ativa. Só que no decorrer dessa ação, né, o velcro, né, que a gente tinha na pulseira, os pompons grudavam nele. E quando a pessoa tirava essa mão, aquele pólen ficava ali. E conforme ela ia fazendo essa mesma ação em todas as caixas, esses pompons se misturavam entre caixas. Então a gente deixava com que eles fizessem isso, né? E depois fazia perguntas, né? Ah, mas isso que ficou na sua mão, né? Como é que você acha que isso aconteceu? Você acha que tem alguma relação com o que você está vendo desses cards, né? E era um pouco essa experiência, né? De que esses animais, eles vão transitar entre as flores, eles vão trocar esse pólen entre essas flores, entre as nossas caixas, né? E com isso a gente vai ter, né, uma série de discussões também que se desdobram relacionadas tanto à produção de alimentos quanto à biodiversidade, não só de alimentos, né? Se tem os alimentos que também é o que a gente trabalha em outras atividades, né? Mas uma série de questões relacionadas a esse equilíbrio, né, ecológico. A gente tinha algumas reproduções também de biscuit, feitas por uma outra educadora. E foi uma imersão bem legal que a gente fez inicialmente dentro da inspeção temporária, né? E depois que ela acabou, essa versão de vocês foi refeita em frente ao Cubo da Vida, que é um espaço que tem lá no Museu da Manhã, também dedicado a essa biodiversidade na Mata Atlântica, que tem das fotografias de morcegos. A gente fez nesses dois espaços. As imagens que eu estou projetando aqui agora são desses materiais que eu citei e de duas moças também, colocando a mão dentro da caixa. Essa imagem das moças, né, colocando a mão na caixa, na verdade não foi durante a atividade, mas foi um momento em que a gente estava mostrando esses materiais, então achei que não faria sentido essa entrar aqui. É, vocês têm medo de morcegos? Muita gente que chegava na atividade dos morcegos. Acho que na foto não. Agora, se entrar um aqui. Muita gente ficava surpresa com essa questão de existir uma grande quantidade de espécies de morcego, né? A gente tem, às vezes, estereótipo negativo, né, de determinadas espécies. E aí isso entra muito numa discussão que a gente tinha em uma outra atividade também, né? Sobre por que que a gente só se preocupa com algumas espécies que a gente considera bonitas ou úteis, né? Então, teve uma visita temática que a gente fez, que é relacionada aos direitos da natureza, né? Em que a gente falava muito sobre isso, né? Sobre essas espécies, elas têm, a natureza, né? Ela tem um valor intrínseco a ela que não depende, né, dos seres humanos atribuírem esse valor, né? Então, era sempre interessante quando a gente tinha essa oportunidade de discutir com o público, né? Tinha até um momento que a gente entrava dentro desse cubo da vida, né? E propunha uma espécie de leilão, assim, né? Ah, me conta pra gente qual é a espécie que vocês acham que vale tanto, qual você acha que vale menos, qual você acha que vale mais, tenta ranquear isso pra gente. E, claro, a gente teve a preocupação de só fazer essa proposição
não em visitas espontâneas, mas em visitas que a gente tinha certeza que aquelas pessoas iam permanecer com a gente depois, para que a gente pudesse desconstruir essa ideia também, para as pessoas não saírem de lá falando, Museu da Manhã está dizendo que tem espécies que valem mais, espécies que valem menos. Não, tem proposição mais controlada. Né? E foi muito bacana quando a gente viu que essa proposição incomodou muitos públicos. Né? A gente tinha essa oportunidade de conversar depois que, ainda que isso exista em alguns aspectos, não deveria. Né? A gente não deveria ranquear as espécies que a gente vai ou não salvar, que a gente vai ou não se preocupar, de acordo com o que a gente acha mais bonito, ou de acordo com aquela espécie que nos dá mais coisas. Né? Eu vou cuidar das abelhas porque elas me dão mel. Tudo bem, eu também gosto de mel, mas aquele inseto que não me dá nada, que não me é útil enquanto ser humano, ele também tem uma existência nesse planeta que merece ser respeitado. Então, isso é algo que a gente conseguiu trabalhar em muitas atividades também. Aí tem algumas outras fotos na horta, uma atividade que a gente fez com salada. Então, as crianças podiam fazer esse percurso ali do entorno, dessa vez não tão voltado para as árvores que a gente trabalhou na atividade da Mata Atlântica, mas voltado sempre para os canteiros, onde a gente tinha umas ervas, algumas outras espécies um pouco maior, uma rotatividade um pouco maior, né, na própria horta da manhã. E elas colhiam algumas dessas coisas ali comestíveis para levar lá dentro do museu e juntar isso com alguns outros ingredientes que a gente dava para que elas fizessem uma salada. E aí foi bem legal a troca com os pais, né? Deles falarem também, tipo, nossa, minha filha nunca comeu salada. E tá aí, ó, batendo um pratão de pepino com o alecrim que ela colheu na horta e o molho de mostarda e mel do mel, que tudo bem, não era da abelha do Museu da Manhã, mas que a gente também falou sobre. Né? Então, como que a criação desses vínculos com o espaço, né, desses vínculos interespécies, também faz com que a gente se abra mais a experimentar ou mudar os nossos hábitos, né? E essa afetividade mesmo, eu acho, também. Que horas são? São 8 horas. Tá, por mais uns 10 minutinhos, talvez. Vamos lá. Essa atividade de vidas e fluxos, ela era para a gente pensar um pouco sobre essa pergunta, né? O que que é vida? O que é vida para você? Porque era em frente a esse espaço que eu mencionei, o cubo da vida. E apesar de ser um cubo, né, que no seu exterior ele traz referência ao DNA, é comum que nas mediações realizadas ali no entorno a gente trate também de outras perspectivas de vida que não necessariamente necessitam dessa presença do DNA, né, como os povos originários que vão perceber montanhas, rios e outras mil coisas que não necessariamente se enquadram, né, nessa perspectiva de vida da ciência ocidental moderna, também como vida. A gente questionava os visitantes sobre o que era vida para eles, e que eles respondessem da maneira que se sentissem, né, provocados. E eles faziam esse registro no tecido, né, ou bordando, ou com giz, porque dentro do cubo anterior, né, o cubo da matéria, que é um outro espaço que tem lá no museu, tem uma obra chamada Fluxos, e que tem um tecido semelhante a esse, né, branco, leve, e que ele fica sobre uma base onde o vento faz com que ele dance ali naquele centro daquela base. Né? Essa ideia de movimento também. Então, o que a gente fazia nessa atividade era, por alguns instantes, substituir o tecido original da obra pelo tecido que tinha sido sofrido essas intervenções do público. Com essa ideia de que a gente ia pegar o que é vida do público e colocar em movimento. Né? Então, a gente colocava essa vida do público para dançar dentro do museu, no lugar daquele outro tecido anterior que não tinha
essa, essas diferentes perspectivas, né? A gente substituir essa uma perspectiva do artista, da curadoria, pela múltipla perspectiva do público, ao mesmo tempo que a gente convidava também as pessoas que não necessariamente tinham intervindo no tecido, mas que estavam vendo ali a substituição que a gente fazia, também compartilharem suas percepções. Infelizmente, não tenho foto dessa parte no momento, mas era bem interessante. Aí, algumas outras atividades sobre o Baía de Guanabara, né? Como eu já falei bastante sobre isso, acho que eu vou dar uma puladinha rapidinho, mas era uma atividade também onde as crianças se moviam pelo espaço, tinha uma relação com o corpo ali para perceber a interferência das marés, da poluição na Bahia, a invenção, né, de espécies diferentes através de composições com feltro. E aí, isso aqui são duas atividades diferentes, né? Então, vou sublinhar aqui também, né, que apesar de nem todas as atividades a gente usar materiais que são visivelmente sustentáveis, né? Então, às vezes a gente usa plástico, às vezes a gente usa. Mas a gente tenta se preocupar com essa reutilização dos materiais em diferentes atividades para que não seja um uso único. Normalmente, essa é uma preocupação também. Aí a gente teve contação de histórias também, sempre se preocupando com essa diversidade de materiais, né? Então, ter uma vivência tátil que fosse rica. Essa contação de histórias, né, o Mar é Tudo, ela surge a partir de uma colaboração entre setores, né, do desenvolvimento científico e do setor de educação, um programa de educação do museu. E aí ela foi contada em escolas, tinha uma relação com a Ilha de Paquetá, né, a gente vai para Paquetá, fazer pesquisas lá, retorna. É uma história que conta sobre o baobá que tem em Paquetá e a relação dele com os peixes da Baía de Guanabara. É baseado em relatos, né, de acontecimentos reais da ilha. A gente depois incorporou muito sonoridades também, fosse de instrumentos, como pau de chuva, xilofone, mas também instrumentos, não instrumentos, né, mas objetos que tinham som, né? Então, colocar as crianças para escutar as conchas e perguntar se elas conseguiam descobrir o que estava sendo dito, né? Que o baobá, depois de toda a história que elas ouviam, tinha contado para os peixes tinham contado para as conchas, e as conchas estavam contando para elas, né? Elas embarcavam super, falavam, era história. Bem legal, os adultos também participaram bem. Aí estou mostrando algumas imagens desses instrumentos, do espaço da contação. Esse projeto, né, ele tem um podcast também, não só. A contação de histórias, na verdade, ela entrou no episódio extra, uma carta aos peixes. Os outros episódios, eles são uma espécie de entrevista, né, com pescadoras, mulheres da Baía de Guanabara. Então, cada um traz uma pescadora diferente e um recorte, mas com essa pegada de falar da Bahia e dessas mulheres pescadoras. É, eu vou dar uma puladinha nisso aqui, mas era uma atividade com almofadas aromáticas que a gente fez pensando nessa relação com os sonhos, que era uma outra exposição temporária que teve também no museu. E aí a gente falava também na questão da perspectiva dos sonhos para poder a mamãe, né? Com esse momento, né? Essas imagens que são catalisadores de mudanças, independente de ser percebidas como veracidade ou não, né? E desse momento de compartilhamento, né? Vou pular algumas coisas. Por último, eu vou falar só desse projeto Meninas de 10 anos, né? Ele tem muita coisa, mas eu vou falar de algumas só. É, Meninas de 10 anos, Só Oi. uma coisa, é que às vezes o seu áudio fica realmente mais baixinho ou abafado. Eu não sei se.
tem alguma coisa, enfim. Tá, É o que alguém pontuou aqui agora, mas aí tô só repassando. Mas eu amo esse projeto, que ótimo que você vai falar dele. tá bom. O menino de 10 anos também é um dos meus xodóis, quando eu estava trabalhando lá principalmente. Não sempre, né? Enfim. E ele abarca meninas de 10 a 16 anos, que moram na cidade do Rio, isso nas últimas edições, né? E aí junta-se um grupo de meninas que nos últimos 3 anos gerou ali em torno de 30 meninas, para mais ou para menos. E elas se reúnem no Museu da Manhã, principalmente, apesar de vez em quando ter um encontro online. Mas nos últimos 3 anos foi sobretudo presencial. E esse grupo de meninas de diferentes regiões do Rio de Janeiro se encontram por 5 encontros, né, 5 sábados, para discutir questões relacionadas às emergências climáticas. Então, são encontros que sempre tem uma cientista convidada como formadora, mas os educadores também atuam na proposição de práticas e na mediação também, ali, juntamente com a formadora. E aí, o primeiro Meninas de 10 anos que eu participei, né, foi em 2023, e a gente tinha esse desafio no primeiro encontro de fazer com que essas meninas que não se conheciam se sentissem à vontade no grupo para compartilhar suas percepções, porque a gente queria que elas percebessem não só que elas eram as protagonistas daquele projeto, né? Não, claro, a gente tem toda uma importância, né, das formadoras, das educadoras, mas esse projeto era feito por elas, né, no sentido de que elas é que iriam compartilhar as suas percepções sobre as emergências climáticas. A partir disso, a gente ia puxar os ganchos para discussões, porque todo mundo vive as emergências climáticas. É claro que uns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos, e por isso a gente tem uma série de injustiças socioambientais que acontecem diariamente, né? Mas todo mundo pode falar da sua experiência nas emergências climáticas, que é algo que afeta todo mundo. Então, a gente passar essa percepção também para as meninas de que as experiências que elas traziam, os conhecimentos que elas trazem, sejam eles aprendidos na escola, sejam eles vividos na rua, em casa, com a família, com os amigos, também são pertinentes, né? E elas sendo, né, de diferentes regiões, de diferentes realidades, etnias, né, com e sem deficiência, né, elas também traziam essa diversidade de percepção sobre a situação, sobre seus relatos e para o grupo. Só que para isso acontecer, né, elas precisavam se sentir confortáveis para essa partilha, né? Então, no primeiro encontro de 2023, a gente optou por trazer dinâmicas teatrais, para ver como é que as meninas iam responder, né, se ia dar certo ou não. E foi interessante porque a gente selecionou alguns jogos teatrais que tinham essa relação da observação do outro, né? E a gente trabalhou dois jogos também que eram o espelho e quem é o espelho, né? Então elas tinham que realizar um movimento em conjunto uma com a outra. E aí foi interessante porque não adianta só eu pensar no meu ritmo de movimento, né? Porque nesse último, né, quem é o espelho, a ideia era que as outras meninas não identificassem quem estava puxando o movimento, entre aspas, né? Então, quanto mais junto elas fizessem o movimento, melhor para disfarçar ali quem estava propondo, né? Então, elas tinham que ter essa atenção redobrada, né, no tempo uma da outra, no corpo uma da outra. Não adianta eu fazer um movimento super mirabolante que só a minha flexibilidade possibilita. Então, elas tinham que perceber as possibilidades do corpo da outra, o ritmo da outra, o que era confortável ou não, para que todo mundo realizasse, né? A gente também incentivou que fossem, isso tanto nessa quanto na dinâmica seguinte que eu vou falar, mas a gente incentivou que os movimentos tivessem som também, porque no ano seguinte a gente teve uma menina com deficiência visual, então a questão do ter a possibilidade do toque ou do som, deixando claro que em caso de toque, que fosse uma coisa consentida, né? Enfim, eu não trabalhava esses pontos com as meninas. E foi super legal, porque aí no segundo encontro elas já estavam melhores amigas. Inclusive, a gente teve. Ah, tem mais umas fotos dessa dinâmica. Teve um outro encontro. Ah, é esse aqui. Isso aqui, elas já estavam tão amigas que a gente pensou, a gente vai ter que dar uma separada. É aquela coisa bem de escola, né? Vai ter que separar os grupinhos, senão a gente não vai conseguir dar conta.
Mas ao mesmo tempo a gente não queria ter esse momento de separar uma coisa que era super legal, né? O intuito da separação era muito mais que elas se abrissem a possibilidade de criar laços com as outras meninas para além daquelas que elas já tinham criado, né? Do que necessariamente ter uma ordem, né? Para que a gente pudesse falar e elas não. E aí o que a gente pensou foi dividi-las com esses coletes, que a gente só disse no final do encontro para que era, mas elas ficavam divididas ao longo da maior parte do tempo com esses coletes. E aí é aquela coisa, né? Quem quer dá um jeito. Então as meninas que tinham feito amizade, em determinado momento, mesmo que elas tivessem cada uma com um colete de uma cor, elas tiraram esse negócio e botaram todas elas na cabeça, como se fosse uma peruca. E aí você olhava assim, tinha uma com a peruca verde, uma com a peruca vermelha, uma com a peruca azul. E elas, pra gente, foi muito interessante, porque ainda que isso não estivesse diretamente ligado às discussões que a gente estava tendo sobre emergências climáticas, né? Elas estavam mostrando pra gente ao vivo o que que é você ter um pertencimento a um grupo, né? Você ter essa identificação, você fazer algo a respeito, você pertencer a um grupo e ainda assim você se relacionar com os outros, né? Essa ideia de coletividade que perpassa o que a gente queria trabalhar também, né? Então, eu gosto de falar sobre esse projeto também para além de ficar falando dos conteúdos que a gente trabalhou e também de falar sobre essas experiências. Porque quando a gente fala de prática, a gente está falando muito dessas experiências, do que a gente não programou que ia acontecer, mas que ainda assim, quando a gente olha, tem tudo a ver com o que a gente quer falar, né? E nessas que estão aqui aparecendo na imagem agora, é legal porque tinha as meninas mais velhas, né, as mais novas, e uma dessas mais novas, ela, apesar de morar no Rio, ela era do Amazonas, né? Então ela tinha uma experiência e no card que eles pegaram, né, era um jogo de verdadeiro ou falso. E aí também tinha uma pegadinha ali, porque nada que tinha nesse jogo era real, ia ter realmente uma resposta que se encaixasse no verdadeiro ou no falso, né? A resposta sempre estava no meio termo, isso era uma espécie de pegadinha para eles refletirem também. Mas era uma pergunta que elas pegaram justamente sobre uma relação ali com a Amazônia. E aí a menina mais velha, ela tinha esse lugar de eu já aprendi mais sobre isso na escola. Só que a menina mais nova veio de lá. E elas discordaram. E aí foi aquele momento de a mais velha falar, eu achava que eu sabia. Mas se ela está dizendo que não, e ela veio de lá, talvez ela esteja certa. E a mais nova também, né? Ela tinha muita certeza, mas ao mesmo tempo aquela menina mais velha estava dizendo outra coisa. E elas ficaram nesse embate, né? E aí foi muito legal, porque no final das contas a gente disse, realmente, vocês duas estão certas, essa brincadeira era justamente para a gente quebrar essa ideia de verdadeiro ou falso, né? E aí as meninas, durante os encontros, já tinham total liberdade para desenhar, escrever, elas leram poemas, elas fizeram um dos anos, dois dos anos, na verdade, manifestos que depois foram lidos dentro do museu, para os responsáveis, para os participantes. A gente tinha uma série de outras dinâmicas corporais, a gente teve publicações também. Inclusive, as publicações elas absorvem, né, muito do que acontece nos encontros, tanto com relação às proposições, conteúdos, formatos. Então, teve essa colagem que a gente fez relacionada às águas, né, às chuvas, e isso virou o design da publicação daquele ano, na parte do verso, né, não existia na frente, mas era o verso. Os comentários que elas faziam também entram na publicação. Esse é o manifesto que elas fizeram, né? E aí tinham meninas que fizeram pequenos cardzinhos para distribuir, tiveram outras que fizeram cartazes, tiveram outras que fizeram uma peça de teatro para apresentar no museu. A gente deu essa liberdade também, né? E teve um encontro que foi sobre saúde menstrual. Eu acho legal falar desse encontro, porque quando a gente pensa em emergências climáticas, às vezes a gente foca muito em algumas coisas que foram sim trabalhadas, né, no projeto, como a energia, água, sei lá, direito à cidade, outras temáticas assim. E a gente tinha essa vontade de falar sobre saúde, né? E a gente divulgou que seria sobre saúde. Até porque tinha uma menina nesse ano que a gente sentia que ela tinha uma ansiedade de saber tudo sobre aquele assunto antes de chegar lá.
E a gente pensou, como é que a gente pode quebrar isso? Vamos divulgar que é sobre saúde. Vai ser um encontro voltado para a saúde menstrual, mas a gente não vai especificar isso na divulgação. E aí, quando ela chegou lá e ela não sabia nada sobre esse assunto, isso deixou ela muito nervosa. Só que, ao mesmo tempo, as colegas dela, com quem ela já tinha criado vínculo, acolheram isso e aí ela se sentiu muito mais tranquila para aprender sobre algo novo sem ter que responder tudo, sem ter que saber já tudo. E isso foi muito bacana, muito bacana. E a gente, nesse encontro, a convidada era a Vina Ticuna. Ela falava, né, dessa perspectiva da saúde menstrual também com as mulheres indígenas. A gente tinha algumas coisas de alongamento, né, diversas posições, alguma relação com plantas, com calendário menstrual, tanto que a publicação desse ano, a gente pensa ela em formato de agenda, né, de ter esse calendário, e ao mesmo tempo a gente nomeou essa publicação desse ano como agenda para ontem, que é essa ideia de emergência, também foi algo que a gente trabalhou no mínimo de 10 anos, né? O que é uma emergência para vocês? E aí isso me leva para o último a última coisa que eu queria relatar, né? Foi uma atividade que a gente fez também. Eu nem tenho foto dela, então eu vou parar de compartilhar e comento. Não sei fazer isso, sei. Essa atividade, né, também corporal, foi pensada no encontro para essa obesidade. E aí a gente trabalhava a ideia do Laban, né, de movimento, e dava algumas ações corporais para as meninas. Então, saltar, pular, correr, abaixar, coisas assim, né? Que podem ser realizadas de diferentes formas, né? Não é uma coreografia, é uma orientação para o movimento. E aí, em seguida, das meninas escolherem, né, e realizarem esse movimento, a gente perguntava para elas em que momento do cotidiano delas, né, do dia a dia, elas faziam isso, né, na cidade. Ah, eu estendo a mão quando eu vou chamar o ônibus. Beleza. E aí, o passo seguinte era a gente adicionar no cenário alguma coisa relacionada às emergências climáticas. Então, a gente virava e falava, você vai estender o dedo para fazer sinal para o ônibus. O ônibus não parou. Tá um calor de 60 graus. Não tem nenhuma árvore na sua rua. Na verdade, o ônibus não parou, não. O ônibus está vindo muito rápido, você acha que ele não vai parar. Tá um calor de 60 graus, não tem nenhuma árvore na sua rua. Como é que você vai fazer esse movimento? E aí, ao invés de só esticar a mãozinha assim tranquilamente, né? As meninas ficavam movimentando aquele dedo ali desesperadas, né? E a gente falava, vocês perceberam, né, nessa diferença do movimento? Uma urgência. Né? Isso se torna uma emergência. E aí eu dei um exemplo, né, mas eram várias ações, né, vários outros exemplos. Né? E aí tinha essa relação, né, de você percebeu como é que o seu corpo ele se comporta diante de uma emergência, independente da ser climática ou não. O seu corpo ele se agita, ele trava. Então, o que que é uma emergência para você? E depois se uma emergência faz com que você se sinta assim, como é que você se relaciona com uma emergência climática? Quais são os relatos que vocês têm para dar pra gente, né? Então, também foi uma experiência bem legal ver como é que as meninas trabalharam essa ideia a partir do corpo. Acho que é isso também. Vai ter um tempinho de escutar, apesar de ser pouco. Alguém vai comentar alguma coisa? Bom, eu fiquei impactado com várias atividades, mas queria, antes de começar a falar, ou de, enfim, pegar a palavra de novo, perguntar se alguém quer falar, se alguém quer intervir. Pode abrir o microfone aí, o vídeo. Acho que muitas coisas legais surgiram aqui, né? Então, se alguém quiser partilhar desse momento. A Kiara tinha comentado ali no chat
Seria tão bom se nós tivéssemos mais aulas e oficinas sobre conhecer os nossos biomas dessa forma, entender o que está ao nosso redor, saber reconhecer o que é perigoso ou não. Por isso mesmo, acho legal essas propostas que você traz de se conhecer e conhecer o mundo. E aí, agora no final, ela disse: Eu achei incrível. Tem algum lugar onde você escreve ou compartilha sobre essas ações? Eu perdi algumas partes por causa da minha internet caindo. Então, para acompanhar as ações que vão acontecer, você pode acompanhar diretamente dos museus, né? Que, no caso, eu citei que a gente encontra uma parte no Museu da Manhã, você pode acompanhar as redes sociais deles. Mas essas atividades que já foram realizadas e o meu trabalho como educadora, né, atualmente em outros espaços, né, você pode acompanhar no meu Insta, que é o Instagram profissional é @artemis.projeto. E eu tenho escrito bastante para congressos, né, para eventos acadêmicos, repensando, revisitando essas experiências também. Então, provavelmente compartilharei isso por lá. E seguindo as redes sociais do museu também, eventualmente você vai acabar descobrindo os outros educadores que estão por lá, que eu não sei se eu posso divulgar também redes sociais deles, mas todos os meus colegas de trabalho são pessoas e profissionais maravilhosos. Então também, se tiverem a oportunidade de se deparar com eles, é um bom local para acompanhar essas iniciativas. Eu acho que tem uma coisa também que, como ela falou, né, ela citou muitas atividades do Museu da Manhã, e o museu tem produzido muitas publicações, né? E acho que, não sei, tendo a oportunidade de ir ao museu, de tentar conseguir essas publicações de alguma forma, de chegar lá, eu não sei exatamente como estão essas distribuições, mas acho que as publicações são uma forma, né, de entender essas ações, de ficarem como memória para a posteridade. Eu falei ali aquela hora do Menino de 10 anos. É um programa que eu não sabia que você ia falar dele, mas eu usei super ele como referência para desenvolver um programa para o parque para o ano que vem, que a gente ainda não nomeou, né, como vai ser exatamente, né, o título desse programa, mas é um programa justamente que vai pensar essa inclusão, né, de meninas e mulheres na ciência também. Mas ao invés de ser um programa só com mulheres, só com meninas, né, a gente vai chamar mulheres cientistas para orientar meninas, mas a gente também quer chamar artistas ou pessoas que trabalham com saúde mental para orientar meninos, porque a gente quer fazer uma relação entre as mulheres na ciência e as violências que meninos têm cometido na internet direcionadas a meninas, né? A gente tem esses episódios crescendo muito e se desdobrando na escola, inclusive, né? A gente tem muitos artigos, muitas investigações surgindo nesse sentido de como os meninos estão se tornando violentos na internet e algumas dessas violências acabam se desdobrando para o ambiente escolar. Então, é um programa que vai juntar, né? Unir essas duas orientações, mas as meninas orientadas por mulheres cientistas e os meninos por artistas ou psicólogos, psiquiatras, né? Pensando nessa sensibilização que tem ficado de lado. Mas é um programa, claro, inspirado nesse programa de meninas de 10 anos, que é fenomenal, acho lindo ele. E acho que uma coisa bonita que você mostrou ali, né, dessa relação das meninas, né, a foto era muito bonita porque você via, né, umas tão baixinhas e outras mais altas que indicavam essa diferença de idade. E se você parar para pensar, meninas de 16 anos não andam com meninas de 10 anos na escola, né? Então, são vidas diferentes, né? Assim, se você for analisar isso. Então, um programa que consegue juntar isso e colocar em embate, né, essa ideia de que, pô, eu sei porque eu tenho 16 anos, ou você sabe porque você é desse território, né? E elas chegarem à conclusão de que as duas estão certas e que as duas partes têm erros também, isso é incrível. Então, acho que esse trabalho que o museu desenvolveu, né, que vocês como educadoras têm desenvolvido, é fenomenal. E acho que é uma outra coisa que eu anotei, que é muito bonita, né, que você trouxe ali sobre a ideia dos coletes que surgiu no meio do processo, né? Então, assim, um programa que foi desenhado, foi pensado, pesquisado, mas que também estava aberto a se repensar enquanto acontecia, que eu acho que é a coisa mais valiosa desses projetos de educação, né? Se eu deixo tudo quadrado, tudo decidido, e a gente não está disposto a se afetar pelo que surge no caminho, né? Então, isso faliu, né? A ideia faliu, assim. Então, acho que essa é uma das coisas mais bonitas que eu sempre digo quando estou trabalhando com educação, quando estou à frente de alguma equipe, que é planejem, esperem, mas estejam dispostos a abandonar tudo para reconstruir do zero a partir de quem está ali na sua frente, a partir do interesse do visitante, a partir do interesse da escola que está chegando, né, desses alunos, desses educandos. Então, enfim, essas coisas todas acho que são coisas que eu pontuei. E claro, acho que eu esperei muito por esse encontro, porque eu tinha visto e vinha acompanhando, né, muitas das coisas que você fez ao longo desses últimos anos de trabalho, e também o museu, porque sigo o museu, sigo várias pessoas e conheço várias pessoas que trabalham no Museu da Manhã.
e vejo que essa relação com a Mata Atlântica é muito bonita, porque o parque também está dentro da Mata Atlântica, né? E a gente é muito, quer dizer, eu ia dizer que a gente é muito invadido pela mata, mas foi a gente que invadiu a mata, mas nesse sentido de que a mata invade completamente os nossos corpos ali dia Abraça. total no trabalho, assim. Tem dias que a gente não tem que cancelar a visita porque é um parque a céu aberto e é isso, tá chovendo e tem galhos caindo e tem folhas e, né, enfim. Ou no meio de uma visita apareceu uma jiboia, assim, sabe, uma coisa nesse sentido, né? E então eu sabia que vocês tinham experiências que podiam contribuir muito com a nossa equipe, né? E eu tô vendo aqui rapidamente, tem 3 educadores do parque que acompanharam, então acho que muitas ideias podem surgir, a partir disso. Não sei se alguém agora se sente à vontade, quer contribuir, mas se ninguém quiser, eu acho que eu me sinto completamente contemplado com o encontro, te agradeço enormemente. Eu E diga, posso comentar um pouquinho o que você falou, claro, né? Eu achei super bacana essa questão que você colocou, né, de vocês desenvolverem por aí o projeto com as meninas, também com os meninos, né? A gente percebeu também, né, quando a gente divulgava o projeto das meninas, que os meninos ficavam com essa vontade também de participar, né? Ah, poxa, mas é só para meninas. E como a gente tem muitas outras programações no museu, a gente acabava canalizando eles para outros projetos. E eles frequentavam bastante, era bem interessante. A gente tentava também sempre casar um pouco de discussões, né? Principalmente porque o Menino de 10 anos, né, ele era realizado só com as meninas. Os responsáveis não ficavam, né? Eles iam, deixavam e voltavam para buscar. E aí muitas vezes tinham famílias que tinham meninos e meninas, né? E aí a gente conseguia também direcionar para que ninguém ficasse com esse sentimento de, poxa, não tem nada para mim, né? Então, apesar de não ter um projeto para meninos, né, no Museu da Manhã, a gente tinha essa preocupação também, né? E para nesse ano de 2025, né, a gente fez uma alteração na chamada, que apesar de parecer pequena, eu acho que é importante de destacar, né? Que a gente colocou que não era, que o pré-requisito, né, era se identificar como menina. E a gente fez essa modificação na chamada do último ano, entendendo que poderiam haver crianças que talvez quisessem participar, mas ali, principalmente considerando que você pega até os 16 anos, né? Deixar isso também confortável para a inscrição dessas pessoas, né? Apesar disso também ser uma coisa discutida, né? Talvez nos próximos anos, não sei. Não vou poder nem botar minha mão no fogo nesse sentido. Mas uma coisa também que a gente percebeu que mudou e foi muito positiva, acredito que se mantenha, não sei, de 2024 para 2025, foi o trabalho com os responsáveis. Porque a gente percebeu de 23 e 24 que os responsáveis gostavam muito, porque eles viam que as filhas, né, voltavam para casa com essas discussões, querendo falar, sabendo e se posicionando e participando, né, das decisões da família, das opiniões, né, das observações do cotidiano, né? Mas eles ficavam um pouco à parte, assim, no sentido de eles iam, aí muitas vezes moravam muito longe, não dava tempo, né, de voltar para casa, aí ficava ali pelo centro, aí a gente percebeu que alguns deles se envolviam em outras atividades do museu, mas alguns não sabiam quais eram, e aí ficavam um pouco nessa função, né, de espera. E ainda que a espera por si só não seja necessariamente ruim, né, a gente percebeu que seria interessante pensar programações também para esses responsáveis, que dialogassem com que as crianças estavam, com que as meninas estavam vendo, para que quando elas chegassem em casa, pudesse haver essa troca, né? Então, a gente, em 2025, né, eu acompanhei não todos os encontros, né, mas já teve essa preocupação de os pais também serem convidados, se eles quisessem, para atividades que seguiam temáticas semelhantes que as meninas estavam vendo e que eram conduzidas pela mesma equipe de educadoras. Então, a gente, como educadora, né, também conseguia conhecer os pais, conhecer as filhas, né, e também entender um pouco mais de qual era a dinâmica familiar de cada uma, para que a gente pudesse intervir melhor no que a gente queria, né? Porque eu acho que isso fez toda a diferença, assim, para o último ano. Acho que talvez tenha sido um dos grandes ganhos, assim, do projeto.
É, maravilha essa observação. Eu, quando estava desenvolvendo o projeto, eu nem sabia disso, né? Mas quando estava desenvolvendo o projeto, essa foi uma das grandes preocupações, que eu pensava, mas queria muito de alguma forma envolver um dos responsáveis, né, por essas crianças, assim, em alguma programação que dialogasse com o que a gente está fazendo aqui, né? Porque não adianta a gente tratar com as crianças e elas chegarem em casa e esses ciclos, às vezes, violentos se repetirem, ou os pais não serem, né, os responsáveis não serem sensibilizados, porque muitas, por exemplo, dessas violências que os meninos têm cometido tem a ver com uma falta de aproximação dos próprios pais, né? De controle, assim, o que que meu filho está fazendo na internet, né? Por que que meu filho de Uhum. 10, 12 anos tem um perfil que eu não sei o que é, não sei o que ele faz, o que ele posta lá, né? Então não adiantaria só falar com as crianças e a gente tem pensado muito isso. Quando desenvolvi o projeto, comecei a escrever, fiquei muito nesse lugar e quero revisitar ele agora sabendo que, né, o museu fez isso de alguma forma, pensando em programação paralela, é uma super saída também, né? Antes eu pensava em incluir de alguma forma esses responsáveis, mas acho que a programação paralela com assuntos que abordem, né, que toquem nos mesmos temas é uma saída muito bonita, importante também. A gente não quis misturar, né? Porque a gente entende que as crianças com e sem responsáveis vão ser pessoas totalmente diferentes. Sim. Né? Então, era importante também ter esse momento onde as meninas iam estar com outras meninas, de outras realidades e se relacionando com essas histórias de vivências muito diferentes, sem talvez as preocupações ou os preconceitos que talvez os pais delas tenham. Hum. E aí não estou dizendo que tem, mas era uma preocupação. Né? Claro. Bom, É então, isso. tem mais alguma coisa para dizer? Quer finalizar? Ah, eu acho que talvez só comentar que essa absorção, né, do processo enquanto ele ocorre, né, ele se deu tanto para a gente pensar as práticas quanto as publicações, né? Então, a publicação de 2024, por exemplo, a gente pensou ela com adesivos. Adesivos com frases que as meninas disseram, com coisas que tinham a ver, porque no ano anterior a gente viu que as meninas ficaram estavam enlouquecidas com adesivos, falando adesivo uma nas caras das outras. E aí, do ano seguinte a gente fez crachá, e elas podiam colar os adesivos em crachá, ou desenhar no crachá. E, enfim, a publicação de 2025 não saiu ainda, mas provavelmente também vai ter a ver aí com os encontros. Massa, demais. Bom, Diana, acho que é isso então. As pessoas não se pronunciaram muito aqui no vídeo, mas nos falaram algumas no chat, né? Eu vou pedir só para vocês ligarem as câmeras, então, quem quiser, para a gente fazer aquela fotinha final, que a gente guarda como registro, um carinho para a gente manter aqui no nosso acervo. Vou dar aqueles 4 segundinhos, segurem na posição para não sair falando. Vou enviar aqui a lista rapidinho, alguém lembrou aqui muito bem. Hoje eu estou sozinho, como eu falei no início da aula aqui, a Raíssa foi para o Rio de Janeiro e não estava conseguindo voltar, né? Porque está um caos. Então hoje ela não está aqui com a gente. Mas eu já vou colar aqui o link, só um minutinho. Estou pegando aqui. Peraí, com muitas abas abertas. Enquanto isso, vou agradecendo novamente a Diana. Acho que foi um encontro muito legal, porque eu talvez tenha sido um dos mais próximos, né, em termos de temática, de ação, com o que a gente tem feito aqui no parque, pensado pela nossa equipe de educação. Então, acho que são muitas atividades que, para a gente, realmente servem de inspiração de trabalho. E você sendo uma mulher tão jovem também, né, como a nossa equipe é muito jovem, e eu sempre aposto nisso, assim, né, que a juventude tem propostas, tem embasamento, pode falar, pode se colocar, e acho que falar, né, juventude falando para a juventude também é um lugar muito bonito, assim, eu vejo que a gente consegue, né, ter uma comunicação quando recebe um adolescente. Eu lembro quando comecei a trabalhar com educação, né, como educador, ainda, tipo, uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, que eu sempre pensava e me sentia muito inseguro, assim, tipo, pô, eu já estava na graduação, mas ao mesmo tempo eu recebia um grupo de adolescentes e eu pensava, gente, eu era adolescente ontem. E não era, né? Não tinha sido adolescente ontem, mas é assim que eu me sentia ainda, né? Então, esse lugar dessa experiência, né, de ter uma relação tão próxima, de ouvir as mesmas músicas,
de ver as mesmas séries, né? Então, tudo isso aproxima e eu acho que contribui para o nosso trabalho. E então é isso. Muito obrigado realmente por ter topado e por ter topado hoje, depois de um dia tão difícil no Rio de Janeiro, né? Saiu correndo e ainda conseguiu chegar aqui, se tranquilizou e entregou para a gente um ótimo encontro. Enviei ali no chat o formulário, então quem precisar, quem quiser assinar, por favor. E acho que é isso. Muito obrigado a você, a todos vocês que estão aqui. Na quinta-feira a gente tem o nosso último encontro, né, a nossa despedida do ciclo. Peço que vocês se atentem, porque ele tem um horário diferente, né? Vocês devem ter recebido o e-mail, mas amanhã vão receber um outro e-mail lembrando. Ele vai ser um pouco mais cedo, porque a Gaia, que é a nossa convidada, pediu de última hora para a gente alterar esse horário. Então ele vai ser, acho que uma horinha mais cedo, ou 2 horas mais cedo, não lembro, mas vocês vão receber o e-mail novamente amanhã, lembrando disso tudo. Então, acho que é isso. Obrigado, boa noite e até Obrigada, quinta. pessoal. Obrigado, Jana. Tchau, tchau. Obrigada.